como é que vocês estão? Passando aqui mais uma vez para compartilhar uma pérola que Deus me deu. Estou aqui no carro, em frente à ginástica. Comecei a orar e Deus me deu essa palavra, me emocionei muito, falou de novo ao meu coração de uma forma diferente. E eu queria compartilhar com vocês. Se tiver oportunidade, por favor, senta, ora, pede o Espírito Santo para te dar revelação e leia. Porque eu creio que Deus se revela muito mais para vocês, amém? Então, Daniel capítulo 6. O que Deus falou comigo? Daniel era um homem fiel, ele foi escolhido entre os 120 sátrapas para ajudar a cuidar do reino. E entre esses 123 foram escolhidos para estar acima e estar prestando contas ao rei. E Daniel se sobressaiu pela honestidade, pela fidelidade, pelo excelente serviço que ele prestava ao rei. E o rei se agradou tanto que planejava colocar ele sobre muitos, né? Sobre todos, para governar. E aí o inimigo, os invejosos não se agradaram disso e disseram, vamos planejar algo contra ele. E eles criaram a lei porque eles viram que Daniel era fiel e que não ia cair na cilada deles, não tinha do que acusá-lo. Eles falaram, então vamos fazer uma coisa que a gente tem certeza que ele não vai mudar. Ele vai continuar adorando esse Deus, então vamos criar essa lei que se alguém adorar outro Deus ou outro homem que não seja o rei, que seja jogado na cova dos leões. E assim eles fizeram. Levaram o rei a assinar esse decreto. E quando, gente, me impactou a atitude de Daniel, ele já era fiel, honesto, fazia tudo com excelência. Quando ele soube desse decreto, deste injusto decreto, lá diz que ele voltou para sua casa e continuou a fazer tudo o que ele fazia. Ele não mudou a atitude dele por causa das circunstâncias. Lá diz que 3 vezes ao dia, mesmo correndo risco de vida, de ser injustamente morto, ele voltou para sua casa, orou ao seu Deus, adorou a Deus e agradeceu. Já pensou? Ele deixou um grande modelo para a gente. Não importa as circunstâncias, as injustiças, as ciladas, as acusações de Satanás. Não importa o que você esteja passando, as injustiças, continue orando, crendo e agradecendo a Deus. E aí, gente, Deus, mesmo Daniel sendo fiel, o tempo todo orando, agradecendo, Deus permitiu ele passar por aquele vale. Porque o propósito que Deus tinha para ele era muito maior do que aquilo. Deus queria exaltar Daniel, mas ele tinha que passar por uma prova grande. Quantas vezes a gente passa por uma prova grande e a gente muda as nossas atitudes? Muitas vezes a gente desanima, deixa de buscar a Deus. Muitas vezes a gente deixa de investir nas vidas porque a gente está semeando e a gente não vê fruto. A gente só vê tapa na cara, né? Uma forma bruta de dizer, mas assim, você semeia e não colhe nada. Gente, Deus está vendo. Daniel semeou. Ele foi honesto, ele foi fiel, ele continuou servindo ao Senhor, obedecendo e crendo, mesmo com tudo ao seu redor. Sendo injusto com ele, ele permaneceu firme. E no tempo certo, Deus o livrou. Ele foi jogado na cova dos leões, injustamente, porque ele só estava fazendo coisa boa, e ele estava buscando a Deus, e ele estava adorando a Deus. Ele foi colocado naquela cova dos leões, mas Deus o guardou. Deus entrou naquela cova. Deus permite a gente passar por situações, às vezes a gente fica, por que eu estou passando por isso, Senhor? Mas Ele quer dizer que Ele está com você, Ele está comigo. Se a gente permanece fiel, Ele está ali conosco, e no momento oportuno, Ele vai te exaltar. Assim como Ele exaltou Daniel, Ele vai me exaltar e te exaltar. Não para que a glória seja nossa, mas que a glória seja dele. Nós nascemos para a glória de Deus. E o que aconteceu, gente? Ele foi jogado injustamente naquela cova. Mas Deus entrou com ele naquela cova, fechou a boca dos leões. E sabe o que aconteceu no final? Daniel foi tirado da cova dos leões vivo, pôde testificar da grandeza daquele Deus. E o rei Dário criou um decreto que não tinha antes,
que todos deveriam adorar o Deus de Daniel, porque esse Deus era o Deus verdadeiro. E os seus inimigos foram jogados na cova dos leões e todos morreram. Então, o ensinamento que Deus deixou para mim nesse dia é: permaneça firme, não mude, continue fiel, fazendo o que é correto. Mesmo que algumas vezes você não veja frutos, mesmo que algumas vezes você leve pedradas, continue sendo honesto, seja fiel, seja obediente, que no tempo certo o Senhor vai te exaltar e o nome dele vai ser ainda muito mais engrandecido. Amém? Que Deus dê um dia de vitória para vocês.